Oi, pessoal, estamos aqui mais um podcast. Hoje eu trouxe um convidado que ele não é nem convidado, né? Ele faz parte do nosso trabalho. É uma pessoa que já está há muito tempo a gente já tem essa sinergia de trabalhar junto. É uma área super importante e eu trouxe ele principalmente para a gente tirar um certo estigma de que médico não pode trabalhar junto com nutricionista ou que médico faz uma parte e o nutricionista faz outra. Então, sem muitas delongas, eu vou apresentar para vocês, quem não conhece ainda, o meu parceiro de trabalho, uma pessoa que é muito especial no meu trabalho porque ele me adiciona muito conhecimento, ele trata muito bem os meus pacientes, tá? E eu tento fazer o máximo para retribuir isso. E eu trouxe ele aqui para a gente bater um papo hoje sobre ergogênicos na utilização tanto na nutrição quanto na área médica, os dois juntos, como eles contribuem para o atleta. Então, deixo com vocês aqui, meu querido Wagner, eu quero que a gente encha ele de perguntas, eu vou deixar aberto aqui, se você quiser escrever aqui embaixo, em outro momento também, o Wagner pode responder essas perguntas e a gente vai marcar outros encontros, mas eu quero que vocês conheçam ele hoje. Wagner, seja bem-vindo, viu? Obrigado, meu doutor, e na verdade é um prazer imenso sempre estar aqui, recebendo o convite e sempre estar à disposição também de Vossa Excelência, podemos dizer assim. Mas feliz por estar mais uma vez aqui. Nós trabalhamos juntos há um bom tempo, né, doutor? Eu acho que desde do Cumbuco já tem o quê? Uns 4 anos? Bem antes da pandemia. Então, um trabalho bem executado, um trabalho muito bem consolidado. Eu me chamo Wagner Souza, sou nutricionista esportivo, também pós-graduado em nutrição clínica. Trabalhamos nesse quesito, tentando favorecer a todos os nossos pacientes, atletas, não atletas, aqueles que apenas amam a musculação ou amam alguma atividade física e que precisam melhorar seu desempenho, melhorar sua qualidade de vida e, por que não dizer, o físico também, hein, doutor? E nós estamos aqui sempre para somar. Doutor Adriano, ele sempre vem cuidando também de muito bem dos meus pacientes. Indico sem um pingo de medo, porque é um médico diferenciado, é um médico realmente que ele vem trazendo informações inovadoras para a área médica, coisa que muitos ainda não abriram os olhos para isso, né? Estão naquela condição da medicina antiga. Falta usar aquele negócio, né, doutor? Lembra lá da Inglaterra, né? Aquela máscara. Aquela máscara lá. Então, assim, hoje o mundo mudou, o mundo evoluiu. E por que não o médico não entender um pouco mais a parte prática da ideia, né? Então, hoje, graças a Deus, nós temos uma parceria muito boa. Nossos pacientes agradecem porque os resultados acontecem muito rapidamente e, acima de tudo, vem saúde em cima disso. Pois é. É até interessante a gente falar sobre isso, porque essa atualização que os profissionais precisam, ela vai refletir no resultado do paciente. A gente vê muitas vezes, quando eu entro no tema de hormônios, de suplementação, de medicações para o desempenho, para a estética do paciente, e a gente é muito criticado, agora menos, mas a gente já foi muito criticado por falar sobre isso. Então eu acho que realmente falta a atualização de vários profissionais, tanto da área médica, da área de nutrição, em relação a abrir um pouco a mente do que a gente tem feito agora, de que nem sempre é o que a gente aprendeu na faculdade e muitas vezes não é o que a gente aprendeu na faculdade a forma correta de poder trazer mais saúde para o paciente. Muitas das coisas que a gente aprende na faculdade é para ensinar a tratar uma doença, nunca curar. Tratar uma doença, manter a indústria alimentar e farmacêutica movimentando isso, em que as pessoas ficam doentes, começam a comprar remédios. Quando a gente utiliza as medicações, os fármacos, em prol de prevenir, evitar ou até corrigir alguma problemática de saúde, esses pacientes com certeza vão desfrutar de uma vida muito mais saudável e esteticamente, porque não tem como separar, tá, pessoal? Quando a gente fala de ergogênicos, eu vou dar uma melhora de rendimento para esse paciente, eu vou trazer ele para uma vida saudável e não tem como separar a parte estética. Todo mundo que utilizar algum ergogênico vai ficar melhor no seu esporte, vai ficar melhor de saúde e, obviamente, vai ficar esteticamente mais bonito. Não tem como separar isso, né, Wagner? Com certeza. E isso é uma coisa que está ligada completamente, né? E, além disso, ainda completa com uma atividade física, né? Uma alimentação adequada. Mas o que é que nós estamos dizendo aqui é que realmente o processo ergogênico da coisa, a situação ergogênica, vamos dizer o quê, doutor? 1990, por exemplo, isso era um tabu gigantesco, né? Então, assim, quando se falava... Estou falando 90, mas
Pode ser até... Não sei, eu nasci nessa época, eu não sei, né? Não, Ei, rapaz. Não, mentira. Rapaz. Quem completou ano foi eu ontem, rapaz. Ontem foi aniversário do Wagner, viu? Completou aí seus 32 anos de idade. Olha aí, 30 e alguns. Mas, enfim, antigamente se havia muito essa questão do preconceito à utilização de algum tipo de hormônio no sentido real da coisa, porque se dizia que daria câncer, né, iria causar alguma queda de cabelo excessiva, iria principalmente impotência sexual. Aí vem aquela questão, e aí, pessoal, vou morrer? Vou morrer, doutor? Será? Então, assim como muitas coisas nesse mundo, a tatuagem antigamente era uma coisa que era para os marinheiros, era para presidiários, da mesma forma que utilizar hormônios era algo feito clandestinamente no fundo das academias, e hoje a gente já tem vários estudos, vários profissionais no Brasil e no mundo que se dedicam a estudar a forma correta de se utilizar uma medicação. Então, é muito diferente o que era feito antes, sem controle de doses, e aí esses abusos meio que queimou o filme do uso de hormônios, mas que hoje a gente tem trabalhado muito para reverter essa visão que algumas pessoas têm em relação aos hormônios, né? Que o hormônio dava câncer, por exemplo, é muito comum a gente escutar isso, mas eu não vou ter câncer com isso. Se a gente na juventude tem os hormônios muito elevados nos nossos níveis e não tivemos câncer, por que o câncer tem a ver com as faixas etárias, na maioria deles, nas faixas etárias mais elevadas? Porque talvez seria o contrário, né? A decência desses hormônios na saúde do paciente é que possa gerar uma situação de distúrbio de células, sem falar na predisposição que as pessoas têm, independente da medicação que ela está usando. Se ela tem uma predisposição para câncer, não vai ser usar ou não usar que vai piorar ou melhorar isso, né? Com certeza. E eu acho engraçado demais essa situação, porque sempre nos perguntam sobre isso, né, doutor? Então vem aquele receio, aquele medo. E normalmente quando se procura um endócrino é com o intuito, o objetivo principal é de entender um pouco mais sobre tal situação. E normalmente quando os pacientes já vêm de algum endócrino, não, ele diz que eu não poderia tomar porque isso aqui vai acontecer isso ou aquilo. E quando eu começo a observar, eu disse, mas ele olhou sua taxa? Tá normal. Tá normal. Agora vamos lá, entenda bem essa situação. Veja só. O que é normal, né, doutor? Vamos lá. O que é o mínimo, o que é o máximo? Isso depende muito de laboratório para laboratório, mas assim, o mínimo e o máximo de testosterona livre para um homem e para uma mulher. E quando você chega a um médico, ou até mesmo você mesmo, leigamente, querendo entender um pouco mais sobre essa situação, qual seria o mínimo e o máximo, doutor? Para a gente explicar para a galera que se você chegar com certas condições, podemos dizer, medianas aqui, vamos hipoteticamente falar aqui, em 400 nanogramas para um homem, né, por decilitro de sangue aí, seria bom, doutor? Para mim, olhe para mim, meu físico hoje, eu tenho 95 quilos com 9% de gordura. Eu teria condições de o quê, doutor? O que é que vai acontecer comigo se eu tiver 400 nanogramas de decilitro de sangue de testosterona livre aí? O cara humilha, né, mano? Ele já vem com 95 quilos, 9% de gordura, vou nem comentar. Olha só, primeira coisa que a gente tem que deixar muito bem claro é que a gente não atende papel, tá? Eu não atendo um exame laboratorial, eu atendo um ser humano, um paciente. Os laboratórios, eles têm uma média mundial para cada tipo de exames que eles fazem. Uma média de laboratórios entre 180 a 780 seria o normal, nanograma por decilitro de sangue. Seria o normal de uma testosterona. Porém, eu tenho pacientes com a testosterona em 700 que reclamam de sintomas de baixa de testosterona. E eu tenho pacientes com 200 que não reclamam. Então, é primordial que a gente respeite a clínica. A clínica do paciente é soberana, independente dos resultados. Respeito muito os profissionais médicos que são conservadores nessa fase, porque eu tenho dezenas de pacientes que chegam exatamente com essa fala de que foi ao médico e o médico disse que não, que estava normal, que era melhor não mexer. Só que o paciente ele reclama clinicamente de uma baixa de testosterona, baixa de libido, ele não tem ereção matutina ao despertar, o paciente está cansado, ele não tem uma potência sexual que ele tinha na juventude. Então tem uma série de fatores que faz com que a gente precise tratar
querendo ou não querendo o profissional anterior. Se ele foi num médico que acha que está normal, no meu entendimento, esse médico não está muito preocupado com a saúde do paciente. Ele quer conservar ele dentro do espaço em que ele não maneja e ele diz que é normal para poder não entrar nessa esfera de tratá-lo com hormônios, porque o tratamento com hormônio é muito mais sério do que parece. Não é simplesmente dar uma dose e vamos esperar a testosterona subir e pronto, tá? Então, um paciente com a sua carga muscular, com o seu peso, com 400, ele não está nem dando conta de fazer o que ele tem que fazer para manter esse peso, tá? Então, se eu fosse falar números, eu não gosto de deixar para o paciente números exatos, porque cada paciente é um paciente, a individualidade biológica é super importante, mas todos os pacientes que eu quero que tenham desempenho bom na parte esportiva e na sua vida particular, seja com a esposa ou com a namorada, estou falando de homens, mas para as mulheres também servem isso. Só o número que é um pouco diferente. Mas os homens precisam estar com testosterona acima de 600. Abaixo de 600, qualquer homem vai ter problemas de sintomatologia de baixa de testosterona. Estou falando homens de idade madura, tá? Um adolescente, um adolescente talvez nem tenha eixo ainda, mas um adulto jovem, se ele não tiver 600, aí ele já está com algum problema, você vai ter que investigar se ele tem algum problema gonadal, se ele teve algum trauma no testículo, se ele tem alguma alteração testicular. Mas um adulto de mais idade, 35, 40 anos, a sua idade, por exemplo, que ele não contou ainda a idade dele, mas a idade do Wagner já tá por aí, né? Já está nos entas. Então, pela idade do Wagner, se ele tem menos de 400, ele já vai ter sintomas. Eu já preciso tratar ele. E nem sempre tratar o paciente inicialmente é colocar hormônios, tá? Existe possibilidades da gente melhorar o eixo hormonal dele, aumentando LH, aumentando o FSH, e dependendo da causa dessa baixa de testosterona, eu inclusive posso colocar esses hormônios, LH e FSH, principalmente se o objetivo é reprodução, tá? Se o paciente está precisando de melhorar o espermograma, às vezes eu trabalho com medicamentos para melhorar a espermogênese dele. Nem sempre é colocar testosterona no paciente, que talvez sim, na próxima etapa, ele já quer melhor desempenho, ele já está querendo um quadro de hipertrofia, aí eu trabalho na utilização de testosterona. Então, cada caso é um caso. Não examino o papel, eu examino o ser humano. Paciente. Perfeito. Mas, doutor, aí vamos lá. Eu dei um vai exemplo. Entrevistar, É lógico, pô. Aproveitar você, né? Vou aproveitar esse conhecimento todo. Olha, vou aproveitar esse conhecimento para vocês aqui também. Ó, não tô vendo nem as perguntas aqui, doutor. Não, vamos procurar umas perguntas. Tem pergunta aí, pai? Tem. Aí o seguinte, veja só, vou aproveitar todo esse conhecimento que o senhor tem aqui, vou fazer tirar por osmose aqui, trazendo para mim, entendeu? E vou dividindo com vocês também. Então vamos lá. Veja só, e para mulheres, doutor? Mulheres aí, porque vem aquela condição, doutor, mas eu não posso tomar nada que seja além da progesterona trivial, do meu anticoncepcional, nem coisas do tipo, porque eu vou ficar com a voz grossa, ou eu vou ficar, sei lá, mais masculinizadas, com mais pelos e etc. Então, assim, e aí, doutor? Como é que eu poderia trabalhar essa pessoa, né? Então, a primeira coisa que ela tem que entender, né, e principalmente os profissionais que criticam muito a utilização de hormônios, é que essa jovem está tomando hormônio desde os 12, 13 anos de idade. E são hormônios prejudiciais para a saúde, tá? Os hormônios anticoncepcionais via oral são péssimos para a saúde. E eu posso discutir isso com qualquer profissional que queira. Péssimos para a saúde os hormônios via oral, e as injeções, que são mais bombas de hormônios ainda, prejudicam muito. Essa mulher ela vai ter uma castração química que vai prejudicar a circulação periférica. Essa jovem que usa anticoncepcional há muitos anos vai ter um problema de libido. Então a primeira coisa é a gente buscar um método que retire esse anticoncepcional, tá? Não estou pedindo para ninguém ter 5, 10, 15 filhos, não. Mas a gente precisa buscar outros métodos para evitar a concepção, mas por outro lado a gente precisa reestabelecer o eixo dessa jovem. É muito difícil classificar um exame laboratorial de mulher em relação à testosterona, porque são números muito baixos, tá? Eu posso pegar uma testosterona de mulher em 5, 7 até 70, né? E a testosterona livre eu posso pegar 0,18, é muito baixo os parâmetros, então nem é tão confiável assim um exame laboratorial para mulheres. Mas a mulher tem sintomatologia. Da mesma forma, eu não examino o papel. Examinando essa jovem, eu vou perceber, por exemplo, que ela tem uma baixíssimo libido,
baixíssimo libido, ela reclama disso, ela reclama inclusive que a relação tá complicada por isso, porque o marido já acha que ela não a ama e não sei o quê, e que ela já não tá tendo mais aquele fogo que tinha antes dentro da relação. Essa mulher, ela não tem ânimo para ir para academia, ela tá totalmente desanimada, ela é conhecida como uma preguiçosa e não é culpa dela, muitas vezes é o distúrbio de estar utilizando anticoncepcional. E então, vem essa outra parte também do anticoncepcional, engordar um pouco mais, trazer um pouco mais de retenção. Então é uma série de problemas de você usar o hormônio que não deveria ser o mais adequado, mas popularmente é o mais utilizado. Então é comum que a mãe ou que os pais levem a jovem adolescente que começou agora os ciclos menstruais para ela já se prevenir para a gravidez, né? Para o adolescente não engravidar e já colocam aquela bomba de hormônios. E aí diz, não, ela engordou um pouco. Na verdade, ela teve retenção de líquidos provocadas pelos hormônios que vão inibir totalmente o estradiol e a testosterona dessa paciente. Olha, isso acontece, doutor. Por que eu fiz essa entrevista? Isso aqui foi entrevista, né, doutor? Então, tô vendo, né? Vamos cobrar isso daí. Mas, na verdade, isso aqui, por quê? Porque isso aqui frequentemente acontece no meu consultório e com certeza no dele também, né? No meu, porque eu preciso entrevistar. Olha só. Então, assim, eu preciso entrevistar o meu paciente de uma forma tão mais... É tanto que minha consulta, eu acho que a sua consulta também é em torno de 1h20, né? Por aí. Então, às vezes até mesmo uma complexidade maior para exatamente nós galgarmos e termos as maiores informações para passar a melhor coisa, a melhor estratégia para o paciente. E quando eu verifico a paciente, ela está com tantos anos, sei lá, 10, 15, 20 anos com anticoncepcional. E às vezes, quando ela de repente mudou por algum fator, né, às vezes economicamente, às vezes não, mas aí ela tem um distúrbio a mais e de repente nota-se que essa mesma paciente ela começa a perder a libido, né? Ela começa a aumentar o peso mais excessivamente, ela começa a ter fraqueza, desânimo. Então, aí começa a vir todas as outras coisas, também com relação ao estresse, com relação aos outros níveis. Além de que, às vezes, vem mais dores menstruais, né, que são as cólicas e etc., aumentando toda essa condição. E o que é que a gente vai ter que fazer? Eu disse, minha querida, é o seguinte, dentro do meu consultório, você tem que procurar um endocrinologista ou a sua ginecologista e falar abertamente com ela sobre tal situação. É isso que eu tento passar para o nosso paciente. Só que muitas vezes, doutor, é como eu estou te falando, paciente vai para uma médica, um médico, ginecologista, a ginecologista, a única saída dela é passar outro com anticoncepcional. Ela troca, fala, não tá dando bem, esse aí esse anticoncepcional não tá encaixando, vamos provar esse outro, vamos testar esse outro. Com mais progesterona? Às vezes. Aumenta a dose, troca de medicação para ver se vai dar certo. São testes, né? Então, é aonde a gente realmente é totalmente contra o uso de anticoncepcional via oral, tá? Buscando outros métodos, você consegue fazer essa prevenção e melhora a saúde do paciente. O paciente tem que se sentir bem, o paciente tem que se sentir mulher, no caso das mulheres, o homem tem que estar ativo, no caso dos homens. Então, trazer esse bem-estar, essa saúde para esses pacientes é a nossa missão, não tenho dúvida disso. A ideia nossa é realmente melhorar a vida do paciente. E se ele melhora esteticamente, qual o problema? Uma coisa que eu vou até dar um exemplo bem claro sobre essa situação. Teve uma paciente minha X, que essa paciente ela fazia uso de anticoncepcional meio que há 20 anos, né? E de repentemente ela estava com um peso extremamente elevado. E o que é que aconteceu? Ela nos procurou, foi a dois ginecologistas, sempre passando os excessos de anticoncepcional. E na verdade eu disse o seguinte, olha, o ideal seria você parar. Você não está tendo relação, ela estava solteira, então eu disse assim, olha, então vamos fazer um teste aqui, vamos fazer um teste de 1 mês sem. Foi o melhor mês da vida dela. Menstruou, beleza. Mas em contrapartida, desinchou, conseguiu emagrecer, passei um manipulado específico para aumento da testosterona endógena, de uma forma que venha a produzir naturalmente, entre aspas, né? É como se fosse um long jack da vida, né? Aí, de repente, a mulher começou a evoluir, começou a ter mais força, energia, e no final das contas ela perdeu aí seus 20 quilos. Certo? Só 20 quilos, né? Então, assim, o percentual caiu. Hoje ela é uma mulher extremamente feliz, uma mulher extremamente contente. Na primeira vez que eu a atendi, ela veio com blusão. Hoje ela anda de top, meu amigo. De top e anda passeando dentro da academia porque ela tá bem. Isso é uma das coisas que eu mais vejo quando o paciente vem a primeira vez, né? Que ela tá desgostada do corpo, da vida, ela vem meio triste, ela vem com uma roupa
feia, uma roupa, não feia que eu tô falando de cores não, tá, pessoal? Características de uma pessoa que não é da idade dela. Ela vem com roupa larga, ela vem com um vestido de uma senhora, e ela é uma jovem, tá? Sem nenhum preconceito contra os idosos, mas tem roupas que são para esconder o corpo. E depois que ela começa a melhorar, depois que ela começa a ver a evolução do corpo dela, que ela se sente mais mulher, ela vai fazer uma melhora do seu vestuário também com o intuito dela se sentir bem. Ela não precisa de se expor, ela não precisa de usar roupinha na academia, mas ela se sente melhor e ela quer ver no espelho e ela quer que as pessoas reparem, porque isso trabalha no nosso ego. Sentir-se bem, sentir que as pessoas estão te admirando, ser elogiado, isso trabalha muito com o ego da pessoa. Quem não quer ser elogiado, quem não quer se sentir bem? Aí nosso trabalho também inclui isso, inclui as pessoas se sentirem melhor consigo e no meio em que convive. Olha, então, assim, doutor, para nós exemplificarmos de uma forma mais profunda, para mulheres. Então, vamos tratar aqui de pacientes, vamos dizer, do mundo fitness, certo? Que necessitam aí, estão com a sua testosterona baixa e de repentemente, que a gente sempre recebe, né? Isso, tanto no meu quanto no seu consultório, e às vezes vice-versa, né? Sai de lá e vem para cá, e vai para cá, sai de lá aqui e vai para lá. Mas essas pacientes elas precisam evoluir em termos ou musculares ou estéticos, mas que não está com a mesma libido de antes, não está com a mesma coisa. E de repente, o senhor, por exemplo, às vezes decide colocar uma testosterona em gel. Aí a pergunta é, e aí? A paciente, ela vai criar, doutor, aquele negócio, né? Ela vai criar pelo, ela vai criar aquela coisa toda? Depende, né, doutor? É o que eu falo. Então, primeira coisa que ela tem que entender é que o hormônio testosterona não é um hormônio exclusivo do homem, né? Da mesma forma que o homem tem estradiol, que é predominantemente mais abundante na mulher. Então, os hormônios sexuais, testosterona e estradiol, estão presentes nos dois gêneros. A mulher, ela tem testosterona, talvez muito baixa naquele momento. Ela pode fazer uma dosagem adequada para o objetivo dela, adequada para subir esse índice laboratorial, respeitando para que ela não tenha os colaterais. Wagner, uma das coisas que eu mais preocupo no consultório não é que o paciente me escreva, né? Meus pacientes têm total liberdade para me escrever. Uhum. Eu não quero que eles me escrevam para se queixar de que tiveram colaterais. Eu prefiro que eles me escrevam dizendo, doutor, eu ainda não tive o resultado que eu queria, eu poderia subir a dose? E aí eu explico. A minha preocupação não é que você se queixe de não ter o resultado. A minha preocupação é que você se queixe de ter tido colaterais. Então, sempre eu vou preocupar para que o paciente não tenha colaterais. Se aquela dose ainda está insuficiente para o que ela deseja se sentir, eu posso subir a dose paulatinamente para que ela não tenha colaterais. Então, o medo de virilização, o medo do androgenismo, de criar sinais e sintomas relacionados ao gênero masculino, é muito difícil de acontecer no nosso consultório, principalmente por respeitar essa dose de baixo para cima. Eu não coloco muito para depois ir tirando a dose, porque aí o estrago já está feito. Então a preocupação com a clitorismegalia, com o hirsutismo, com o engrossamento de voz, isso é desde o início. Eu começo aumentando as doses a partir da ausência de colaterais. Não ao contrário, baixar as doses se o colateral aparece. Tá? Então, acne, oleosidade de pele, isso é muito mais presente, mesmo nas dosagens pequenas. Mas virilização, características masculinas na mulher, é só se o profissional descuidar da dose. Perfeito. Então, eu vejo isso muito nas minhas pacientes, que elas são atendidas por nós dois. Então, o que é que acontece? Eu vejo essa positivação. A paciente ela consegue evoluir de uma forma mais gradativa e acentuada, né? mais feliz, mais contente, porque os resultados dela, obviamente, vão ser melhorados, vão ser mais favoráveis, né? Porque aí vamos dizer, a paciente, vamos dizer uma paciente X, que ela faz uso de uma testosterona, né, em gel, aí, sei lá, a 0,2%,
né? Olha a dosagem, viu? Olha a dosagem que nós estamos falando aqui, 0,2%. Pessoal, nós não estamos pedindo para ninguém, olha aqui você, ó. Não é para você copiar esse número e ir lá na farmácia tentar fazer essa medicação, não é isso, tá? O Wagner está explicando mais ou menos como seria. Isso é um exemplo bem, só para nós fazer você entender o processo. E nós estamos colocando uma paciente X, então tem que entender que existe a individualidade biológica real, que o doutor sempre frisa nessa situação aqui. E, hipoteticamente, quando uma paciente chega e ele passa 0,2 de testosterona em gel, então a paciente ela vai começar a apresentar um aumento da sua massa muscular gradativamente, e aí entra o meu trabalho. Eu consigo dosar uma alimentação mais adequada para essa paciente. Vamos dizer que essa paciente ela precisa de uma hipertrofia muscular. Eu já tenho uma certa liberdade de colocar um carboidrato a mais. Eu tenho uma liberdade, entre aspas, de também aumentar a sua dosagem de proteína por quilograma de peso, podendo chegar até 2 a 2,5 gramas por quilograma de peso para essa paciente, porque eu sei que ela irá absorver, né? Porque a síntese proteica dela foi aumentada. Então, consequentemente, ela vai ter mais forças para treinar, ela vai usar mais essa força no treino e, obviamente, que ela vai ter um resultado melhor. Então, assim, o casamento dessa ideia se torna extremamente necessário e com a qualidade e o resultado esperado. Com certeza. O Wagner falou de dose de testosterona, pessoal. A gente começa com uma dose adequada dependendo do peso, né? Dependendo de quem é a paciente, dependendo do estilo de vida que ela tem, se ela é uma atleta, se ela é uma dona de casa que resolveu se cuidar, se ela é uma pessoa fitness. Então a gente diferencia muito isso para que o Wagner estabeleça o plano alimentar dessa paciente, eu decida as doses de hormônios e isso é revisado, tá? Quinzenalmente a gente busca essa paciente para saber se está tendo algum problema, se essa paciente está com algum colateral. A ideia é evoluir a paciente, tá? Que pode ser uma dose no próximo mês dobrada, uma dose o dobro do que foi no primeiro mês, porque está tranquilo, ainda está dentro da margem de segurança. E pode se suspender a qualquer momento. E aí era um tema que eu queria falar, Wagner, da importância de a gente entender que os hormônios eles começam gradativos, mas na hora de finalizar também um plano hormonal, você tem que ter alguns critérios, né, para finalizar, tanto para homem quanto para mulheres. Exatamente. E não, a gente, é porque nós somos, eu e você somos muito iguais. Olha o meu tamanho, pessoal. Olha aqui, olha o meu tamanho. Agora mostra ele. Vê se nós somos iguais, cara. Não, nós não somos iguais. Mas o cuidado que a gente tem com o paciente, olha, uma coisa, você é bem ciente disso, todos aqueles que são acompanhados por médicos e etc., que não tem uma assistência. Ninguém tem uma assistência. Então, assim, é diferente de que você responde todas as perguntas, cara. A paciente hoje, ela me escreveu, uma pessoa, não é paciente não, uma pessoa no Instagram. E ela escreveu como emocionada, chorando, porque eu tinha respondido ela. Como se fosse uma coisa de outro mundo, se né? Se a pessoa me perguntou, eu tenho que responder. Então fecho a rede social. Se eu não puder responder, é melhor não abrir. Ah, mas vai chegar num ponto em que você não responda. Eu tenho 100 mil seguidores e eu respondo todo mundo. Pode sim que chegue no momento em que eu tenha que pedir uma assessoria para ajudar a responder, mas o meu objetivo na rede social é tirar a dúvida de quem está perguntando. E na consulta mais ainda, porque esse paciente está pagando, né? Ele contratou o nosso serviço, então é uma obrigação do médico, ou do nutricionista, do profissional de saúde, é uma obrigação dele e dar assistência para o paciente enquanto ele está sendo atendido. Por isso que eu falo que nós somos muito parecidos, porque lá no consultório eu peço semanalmente um feedback. Eu peço, né? Eu falo assim, rapaz, você tem que falar comigo, é obrigação sua. Essa aqui sabe muito bem disso, porque mas eu cobro ela. Né? Vai incomodar, doutor, não, mas eu posso escrever. Aí eu falo, não se incomode não, eu tô mandando, agora eu tô mandando. Você não tá pedindo, eu tô pedindo mais não, você manda, eu tô mandando você falar comigo. Por quê? Porque essa preocupação, ela vem exatamente mostrar pra gente que nós somos interessados e o paciente está interessado em fazer também essa evolução. Então, quando começamos a ver por exemplo, você começa a notar pequenos fatores de virilização ou coisas similares a esta ou alguma coisa, opa, vamos aqui, já deu uma sinalizada e você já começa a ter noção do que se fazer. É diferente de um paciente que
Vamos lá. Paciente finaliza-se um ciclo depois de 5 meses, doutor. Aí diz assim, vou fazer uma TPC. Então, essa questão da TPC foi uma pergunta, tá? A gente está conversando aqui agora, mas foi uma das perguntas que eu recebi aqui. O paciente, ele já finalizou o ciclo, que eu não sei que ciclo é esse, eu não conheço, né? Deve ter feito por conta própria, porque um profissional de verdade, ele vai acompanhar esse paciente. Ele fez o ciclo hormonal dele e 5 meses depois ele me pergunta se é necessário que ele faça a TPC. A terapia pós-ciclo, né, que todo mundo conhece como TPC, ela tem o objetivo de acelerar esse retorno do seu eixo normal. Quando você faz o uso de hormônios, você inibe, né, já que você está importando hormônios, são hormônios exógenos, você inibe o seu funcionamento. Tem muitas pessoas que passam anos com essa inibição e aí começa a ter os riscos. Mas uma pessoa que está ciclando, que está fazendo ciclos de hormônios, ele faz durante um período o uso de hormônios, está totalmente inibido o eixo dele. Ao finalizar, ou na preparação da finalização desse ciclo, nós iniciamos uma terapia pós-ciclo com o objetivo de subir de novo esses hormônios que estavam desativados. Depois de 6 meses, 7 meses, que esse paciente interrompe o ciclo hormonal dele e não trata essa TPC, vai voltar ao normal esse eixo dele, né? Se não tiver sido um estrago gigantesco de anos e anos usando os hormônios. O problema é o sofrimento desse rapaz durante esse período, porque a ideia, inclusive, de fazer a TPC é evitar uma das coisas mais graves que existe do uso de hormônios, que é um crush hormonal. O paciente está com níveis elevadíssimos de testosterona suprafisiológico, tá? E de repente ele acorda e diz, não, vou parar meu ciclo. E eles fazem assim, despenca. Quem nunca experimentou uma testosterona baixa, eu vou te dar um conselho. Não queira experimentar esse inferno. Tá? Triste. Destrói a vida social do paciente ter testosterona baixa. Estou falando do homem e da mulher. Não tem vontade de sair da cama, não tem vontade de viver. Eu tenho relatos de tentativas de suicídio durante os crushes hormonais. Então, não interrompa ciclo hormonal sem acompanhamento de um profissional, porque você pode se dar muito mal sem querer ou sem saber que está entrando num crush. Você fica com depressão, com ideias suicidas, com tristeza, com desagrado da vida. É muito triste eu receber pacientes em crush hormonal no consultório, em que você primeiro tem que tratar a parte sentimental dele, o paciente está triste, está decepcionado, a esposa reclamando que ele está com preguiça de treinar, ou o marido está reclamando que a mulher não quer fazer nada da vida, quando na verdade o que ela está é uma interrupção abrupta de hormônios que causou tudo isso. Então, a terapia pós-ciclo tem o objetivo de você não sentir essa queda hormonal e aí você mantém o seu eixo retornando ao estado fisiológico de uma forma um pouco mais rápida. A terapia serve para isso. Só que mulher não faz TPC, que isso fique muito bem claro. Mulher não faz terapia pós-ciclo, tá? As mulheres corrigem os efeitos colaterais, as mulheres fazem mudanças que têm que ser feitas em relação a hormônios, mas mulheres não precisam de terapia pós-ciclo. Perfeito, doutor. E olha, eu vejo naturalmente quando acontece no consultório, eu sempre falo dessa forma porque é o que acontece. A gente vai relatar exatamente o que está acontecendo naturalmente dentro do consultório. Então, normalmente as pessoas também chegam lá na clínica pedindo o seguinte, dizendo, na verdade, doutor, eu preciso dar uma evoluída no meu shape, aí você já vem logo sabendo quem é o estilo, né? Eu preciso dar uma evoluída no meu shape aqui é até agradável, eu tenho aí os meus 15% de gordura com um percentual bom e a minha massa muscular bem legal, e agora eu tô tomando, vamos lá, doutor, olha aí. Eu tô tomando uma dose de stand dia sim, dia não, tô tomando Masteron também dia sim, dia não. E depois eu tomo 60 mg de oxandrolona por dia e 3 doses de testosterona por semana. E aí, meu doutor? Eu recebo esse camarada lá no consultório, eu recebo bastante, tá? Então, aí eu digo assim, meu amigo, difícil, né? É difícil a situação aí, porque são 4 tipos de drogas totalmente distintas uma da outra, entre aspas, que vão contribuir negativamente para o seu eixo hormonal, literalmente. E, às vezes, o camarada já usou isso aqui, doutor, por 6 meses direto. 6 meses a 1 ano direto. Essa mesma quantidade de drogas.
essa mesma quantidade e as mesmas miligramas por um ano, às vezes. E começa a dizer o seguinte, daqui eu não consigo mais passar, cara. E aí, o que é que eu faço? Então, você quer que eu responda essa bomba aí, né? Isso é uma bomba mesmo, viu, doutor? Deixa eu virar aqui. Pessoal, a gente está na live, tá ao vivo para vocês, mas a gente está fazendo essa gravação aqui para o YouTube. Então, se você que está aí assistindo agora no Instagram quiser fazer uma pergunta, aproveita, tá? Tá no Instagram do Wagner também. Então, se você quiser fazer uma pergunta para mim ou para o Wagner, fica à vontade. A gente está falando de ergogênicos, está falando da utilização de produtos ergogênicos para o rendimento. Quando o paciente chega, Wagner, com essa bomba de utilização, tá? Bomba tá misturando, mesmo, tá o quê? Misturando o quê? Masteron. Olha aí, ó. Ele está fazendo. Isso aqui é real, isso aconteceu, tá? Isso acontece todo dia. Ó, e o paciente chega, ele tomando 1 ml de estanozolol por dia sim, dia não. 1 ml de Masteron dia sim, dia não. 60 mg de oxandrolonas e 3 ml de enantato de testosterona por semana. Olha só. Só aqui tem 700. Então, olha só, o paciente está com enantato 3 vezes na semana. Ele está um dia sim, um dia não com Stano, um dia sim, um dia não com Masteron e está tomando 60 de oxandrolona. É uma bomba de medicamentos, onde, obviamente, ele vai receber uma carga agressiva para o fígado, né? E aí a maioria deles não usam protetores hepáticos. Isso é muito importante de saber, tá? Tem uma pergunta aqui que depois eu vou te contar, viu? Tá perguntando aqui, Ligandrol com RAD 140, quanto tempo tomar? É exatamente isso que a gente vai dizer agora. Quando você começa a tomar medicamentos, Ligandrol é um SARMs. No Brasil nem é autorizado usar SARMs, é proibido. Tá? Começa por aí. Então, quando você começa a utilizar medicações que são de laboratórios paralelos e em doses muito excessivas, você começa a agredir o seu fígado. Não estou dizendo que você tenha que não usar, dependendo da sua estratégia. Deve ser um atleta, tá usando doses tão altas assim. Mas você tem que pensar na repercussão que isso vai gerar. Isso vai ter uma sobrecarga hepática muito importante. Esse paciente que está usando DHT em doses altas, que está usando testosterona em doses altas, provavelmente ele tem a inibição do eixo. Ele está fazendo isso durante 6 meses. As pessoas pensam que somar medicações eu vou ter mais resultados. Eu tenho certeza absoluta, eu não conheço esse paciente que o Wagner citou aqui. Eu tenho certeza absoluta, se esse paciente reduz essa dose de oxandrolona e ele faz simplesmente cipionato de testosterona 2 vezes por semana, ele vai ter uma evolução muito mais duradoura e contínua do que ele usar esse montão de medicamentos em um prazo curto, que depois vai impedir que ele, por exemplo, faça um período curto de TPC, ele vai ter que fazer uma TPC longa para restabelecer eixo. Então, não é somar medicações que vai fazer com que você tenha melhores resultados. É você escolher uma medicação correta, segura, numa dose ideal para você, que você possa usar durante mais tempo, tá? Mas isso aí, claro, que respeita a individualidade. Então, um paciente que está com 4 medicações diferentes, ele está com certeza sendo acompanhado por uma pessoa não profissional. Uma pessoa que está preocupada com o resultado estético dele, que muitas das vezes é desastroso depois, principalmente porque não está tendo cuidado com os colaterais que ele vai ter. Aí você vê na academia aquela pessoa com um monte de espinhas, você vê aquela pessoa que não tem libido nenhum, uma pessoa que tem aquela pele totalmente oleosa e que estagnou na evolução. Ele não vai subir mais. Ele tem tanto hormônio no seu organismo, ele não tem receptores suficientes para receber essa quantidade de hormônio. E aí os hormônios vão para outros receptores, eu falo receptores musculares. E aí vai para outros, aí começa com a calvície, aí começa com a oleosidade, acnes, aquelas acnes gigantes nas costas, nos braços. Então, Wagner, começa a demitir paciente, vou te dizer a verdade. Tem pacientes que não vale a pena. É verdade, nesse caso eu disse o seguinte, campeão, eu não sou endócrino, né? Então a gente vai dizer assim, vamos pelo menos, né, fazer exatamente o que o senhor acabou de dizer. Tomar pelo menos 2 doses do Enan ou do cipionato de testosterona, que seria 250 a 200 miligramas de testosterona por semana, e esquece de todas as outras coisas, tomando protetor hepático, que é o ideal. E depois vai fazer um exame realmente de sangue para saber que se tu tá vivo ainda por dentro, tu tá morto, né? Porque esse é o real.
Porque sei lá quanto tempo de vida tu tem endógena ainda dentro dessa ideia. Porque hipoteticamente aí você estava muito abalado, né? Estruturalmente, fisiologicamente, você estaria totalmente abalado com relação a essa condição. Mas é de suma importância que o paciente ele entenda tal coisa. Quando ele vem até a mim com essa condição, diz, cara, tu tem que ir ao endócrino procurar isso aqui, velho. Por quê? Tá difícil. Se você continuar assim, cara... Ah, doutor, mas é porque eu vou ficar um ano desse jeito, porque eu tô em cruise. Eu disse, lindo. 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 Vai ficar lindo, cara. Careca, né? Aí vai ter problemas de ereção gravíssimos e a tua massa muscular, tipo assim, o ano passado foi assim, esse ano tá do mesmo jeito. Ou seja, melhorou o quê? Nada. Então, meu amigo, o que é que eu falo? O mínimo sempre é o melhor. Eu costumo dizer, vou virar aqui para todo mundo me ver aqui. Pessoal, estou esperando mais perguntas de vocês aqui no Instagram, tá? Eu costumo dizer que menos é mais. Menos é mais quando se trata de hormônios. A gente não precisa somar várias drogas para ver resultados. Se você usar muito bem feito, como o Wagner falou, um enantato de testosterona ou um cipionato de testosterona, você vai ter muito mais resultados do que ficar colocando várias medicações. Agora, em relação a DHT, muitas pessoas, os derivados de DHT, de dihidrotestosterona, muitas pessoas têm dúvidas em qual usar, em que dose usar. É melhor usar só DHT? E aí é onde eu vou deixar o Wagner falar sobre isso, mas eu já vou dizer para vocês, homens, não use a derivados de DHT sozinho, tá? Ah, eu quero usar só oxandrolona porque me falaram que é fraquinha, é a minha primeira vez, é melhor não usar. Se você está entrando agora, entrando nesse mundo bodybuilding ou esse mundo de musculação, pensando em usar só oxandrolona porque você quer começar devagar, não comece. Porque vai dar muito errado usar só os DHTs. Eles vão captar todos os receptores musculares também da testosterona, vai sinalizar para que o seu eixo seja totalmente inibido, mesmo que você não esteja colocando testosterona no seu organismo, você vai inibir o seu eixo de fabricação de testosterona, vai ter uma péssima sensação de baixa de libido, tá? Então, não use DHT sozinho. Mas, Wagner, fala aí sobre... Então... estanozolol, oxandrolona, eu sei que as pessoas querem saber sobre isso. Né? Tu joga essas coisas para mim, é interessante. Mas vamos lá, olha só, é incrível que todo mundo hoje quer saber sobre isso, né? Então, assim, o interessante é que você não procura um médico especialista nisso, você não procura um endócrino, porque é caro, às vezes, doutor. Ele vai dizer assim, é muito caro. E agora, Wagner, eu não tenho com quem, né? Eu procurar essa informação. E em livros não me fornecem. Os livros são tão poucos para isso, a informação é tão vaga, por isso que eu dou parabéns para você que vem trazer essa informação. Eu dou parabéns para você de verdade, porque você traz essa informação para todos que não é isso aqui, a gente não está incentivando você a fazer um ciclo. Não, nós estamos aqui mostrando para você o risco dentro de você fazer um ciclo errado, de você usar a droga errada, de você fazer a coisa errada. Então, assim, quer fazer uma coisa certa? Procure um médico. Procure uma pessoa profissional para isso. E aí sim, nós vamos ter uma ótima evolução. Certo? Caso contrário, não. Então, assim, normalmente quando o paciente chega no consultório, Wagner, eu tenho uns probleminhas e eu estou querendo ganhar um volume. Eu vou tomar só decanato de nandrolona, né? Ou o decanoato, como falam, ou a deca, literalmente. Eles querem tomar só deca, por exemplo. Eu disse, cara, é um problema, né, cara? É um grave problema, né? Teu estrógeno ele não vai aparecer, não. Ele vai explodir, né? Enquanto que a tua testosterona, ela vai para onde? Para os teus pés. Né, doutor? Então, assim, é exatamente isso que a gente está dizendo. Se você... Principalmente a DECA, que tem um efeito colateral famosíssimo, todo mundo conhece, um efeito colateral, ou quem não conhece ainda vai pesquisar no Google aí, DECA-DIC. Se você usar a DECA sozinho durante muito tempo, pesquisa aí no Google o que é DECA-DIC, que você vai ficar decepcionado com essa ideia. Então, não, o Wagner está rindo porque ele sabe o que significa DECA-DIC. Não entre nesse efeito colateral
por falha de conhecimento. Você pesquise o que vai fazer, procure um profissional. Se ele te oferecer DHT sozinho, não, mas é porque o DHT é 6 vezes mais potente que a testosterona, vai te dar mais força você usar a oxandrolona sozinho. Não faça isso. Não faça isso porque é desastroso. Então, se você usar a Deca sozinha, é um estrago. Se você usar a oxandrolona sozinho, é um estrago. Se você usar estanozolol sozinho, é um estrago. Então, entenda como funciona um ciclo hormonal para você decidir. Você não. O profissional decidir juntamente com você qual é a medicação. E, inclusive, Elano escreveu aqui no Instagram: caro é você ter as consequências disso o resto da vida. Quando você está falando de saúde, invista certo. E você pagar um profissional sério, um profissional preocupado com a sua saúde, não tem preço. Quando você paga um nutricionista que você sabe que está preocupado com a sua alimentação, você paga um médico que vai fazer uma prescrição correta, tá? Isso é muito importante de você entender. O profissional, ele nunca é caro. É que você ainda não entendeu o valor de ter saúde. Nunca um profissional vai ser caro. A não ser que você está buscando simplesmente status e aí você quer só ir lá no consultório bonito do médico, tirar foto, falar que você foi num determinado médico. Mas se for um médico sério, ele pode estar atendendo você numa mesinha de bar. Se for um médico sério, não é a estrutura que vai fazer ele bom. É o conhecimento e a aplicabilidade do que ele sabe, a prática. Né? Tem muita gente que se apega muito a estudos. Não, é porque o estudo científico diz, e muitos desses estudos você sabe que eles têm interesses por trás. Então a nossa preocupação é resultado na prática. A gente tem anos trabalhando com isso e a gente sabe exatamente como atribuir um bom ciclo para um atleta, para uma pessoa comum que não vai trazer efeitos colaterais para ela. É perfeito essa situação, até porque normalmente quando eu atendo os pacientes às vezes vêm com processos desse nível de ciclagem ou coisas do tipo, e de repente eu disse o seguinte: olha, se você fizer dessa forma, daqui a uma semana vai acontecer isso, isso, isso e isso. Doutor? Vai acontecer isso, isso, isso e isso. E se você tomar isso, vai acontecer também daqui a 20 dias, a média de 20 dias, né? Porque depende de cada corpo, de cada um. Vai acontecer dessa forma e dessa forma. Por quê? Porque isso se chama experiência. Saber o que é que estamos fazendo. Conhecer essa coisa na prática. Entender isso. Então, assim, e principalmente, o que nós frisamos aqui é a saúde do indivíduo. A saúde da pessoa. Ela vai ficar com a musculatura mais linda do mundo, ela vai ficar com a musculatura perfeita, vai ficar com um percentual baixíssimo, mas em contrapartida, se ela não tiver saúde, doutor, isso não vai ser favorável em nada. Então, assim, muitas pessoas às vezes vêm ao consultório e pedem apenas a oxandrolona, né? Vamos dizer assim, elas dizem: doutor, você acha que o doutor Adriano vai passar uma oxandrolona para mim? Eu digo: campeão, nunca. Primeiro que ele vai pedir uma série de exames para saber como é que está teu rim, como é que está teu fígado, como é que está tuas taxas hormonais. Se tu tiver com a testosterona baixa, é lógico que ele vai tentar equilibrar essa situação para depois verificar qual seria a droga mais adequada para você. Normalmente se utiliza oxandrolona com uma testosterona para exatamente não dar aquele efeito ruim, né? Que é a baixa de libido, diminuição da própria testosterona literalmente, enfim. E aí sim você consegue galgar, né? Galgar uma qualidade muscular melhor, galgar uma definição da sua musculatura melhor, obviamente. Se você faz um ciclo desse nível, colocando todas essas duas drogas, por exemplo, e não fizer uma alimentação adequada, esquece, também tu não vai ter resultado nenhum. Isso é uma parte importante, tá, pessoal? A gente fala aqui, estamos falando inclusive sobre hormônios, estamos falando de utilizar esse ciclo, utilizar esse, mas aqui nós estamos com o Wagner, o Nutri, que vai falar para você. Se você não comer, não adianta você tomar estanozolol, com Masteron, com Boldenona, com Enantato, com nenhum deles, com Trembolona, aí já começamos a avançar níveis extra-humanos. Então não adianta você avançar nesse aspecto de querer utilizar um monte de medicações se você não tem um Nutri igual a esse aqui, que vai te orientar adequadamente como se alimentar. O plano alimentar é que vai, como o nome diz, é o que vai alimentar os seus músculos, senão não cresce. Não adianta você colocar hormônio nesse músculo, porque o hormônio não vira músculo.
O hormônio constrói o músculo. Não adianta você colocar o hormônio se você não está se alimentando. A hidratação, imagine uma obra, você vai colocar água, areia, cimento, você pode colocar 200 operários naquela obra. Se não tiver a matéria-prima, né, para fazer essa construção muscular, não vai acontecer. Então, não adianta você achar que, não, cara, mas eu queria economizar, eu vou só no médico, ou eu queria economizar, vou só no educador físico, no meu coach, nada contra nenhuma profissão relacionada à saúde. Mas você precisa buscar um grupo, um colegiado que vai te orientar em todos os aspectos do seu desenvolvimento. Você precisa de um médico, precisa de um nutricionista, precisa de um preparador físico, às vezes você precisa de um psicólogo. Então, muitas das vezes as condutas multidisciplinares vão resultar muito melhor. A princípio, você vai achar que é caro, você não vai entender o investimento que você está fazendo, mas o que eu costumo fazer, Wagner, depois de uns 6 meses tratando o paciente, eu pergunto para ele, quanto você pagaria para ter o corpo que tem hoje? Lembrando o corpo que você tinha há 6 meses atrás. E a maioria das respostas é sempre a mesma. Cara, eu pagaria qualquer preço. Então, muitas das vezes, se a gente for falar por preço, eu estou falando que a nossa consulta é muito barata. Entregar 1 hora, 1 hora e meia de conhecimento que vai mudar radicalmente aquela vida, realmente é impagável. Só que a gente tem um conhecimento de que talvez se eu subir o preço não é o mais adequado. Não é por aí que a gente filtra as pessoas. Então, quando você pensar que o profissional que você vai escolher vai mudar a sua vida radicalmente, não diga que ele é caro. É que você ainda não descobriu o valor de ser saudável. É verdade. E olha, uma coisa que é interessante demais sobre essa situação é a procura do profissional. Então, assim, muito cuidado com quem você vai à procura, muito cuidado com quem você... nada contra quem faz, mas entenda. Doutor Adriano é um cara formado, pós-graduado, entende do que fala, tem propriedade no que fala, certo? Então, assim, tem a Sociedade Brasileira de Medicina que também está por trás disso tudo. Qualquer coisa, a Sociedade Brasileira de Medicina vai estar aqui com ele, ou não, né, doutor? Também. Então, tem todas essas vertentes. Tem um nutricionista, por trás de mim tem um CRN. Então, assim, é todo um aparato científico real da coisa. A preocupação que vem com relação a isso. Eu estou vendendo a nossa ideia de médico e nutricionista, sim, porque é real, entendeu? E a principal coisa da ideia é o seguinte, não faça, literalmente, perdão da palavra, merda. Entendeu? Porque se você fizer isso, você vai procurar uma pessoa que vai cuidar. Olha só, doutor, um cara, sei lá, ele achou na academia. Um cara que não é formado em nada, certo? Ele é endócrino, ele é nutri, ele é educador físico e ele é fisioterapeuta. Eu acho incrível, né? Ainda é psicólogo. É psicólogo e às vezes ele é quiropraxa também. Então, assim, aí no final das contas o cara cobra de ti R$200. Olha só, olha que situação. E depois ele passa teu ciclo, passa teu treino, passa isso, passa aquilo. No final das contas você fica com o corpo cheio de espinha, cheio de problema. Tua mulher reclama porque tu não funciona mais. Olha aí, presta atenção. Tá cabendo, né, com você? Entendi já. Presta atenção. Aí o que é que acontece? Não evolui. Tá na mesma situação, tá cheio de problema. Aí tu vai para onde? Doutor Adriano. Aí recebe essa bomba aí. E eu vou dizer, é o que mais chega. Chega o paciente que ele... Olha só o nível que acontece. Que ele nem sabe o que ele estava tomando. Que esse... Pessoal, nada contra nenhum coach, nenhuma pessoa que se dedicou a isso, até porque coach é uma profissão muito séria. Quando você faz algum curso que te intitula coach, é muito sério. Agora, uma pessoa que se entusiasma e quer ensinar para as outras pessoas, isso também é muito sério. Então, eu já recebi vários pacientes que não sabem nem o que estão tomando. Simplesmente esse responsável por ele na academia, esse treinador dele da academia, que é tudo isso que você falou, ele é o médico, ele é o orientador, ele é o psicólogo, ele é o treinador, ele é o nutricionista, ele vai dar as dicas de alimentação. Ele, às vezes, aplica alguma medicação nesse paciente, que eu não sei nem o que é, o paciente não sabe o que é, não sabe a dose. Então, quando você vai ver o estrago que isso causou nos laboratórios desse paciente, é terrível. Então, pessoal, é muito importante, mulher, para usar injetáveis,
injetáveis qualquer um deles. Tem que ser nível de alto rendimento, tá? Que vão precisar de doses um pouquinho mais alta, que a via oral talvez não seja suficiente para isso. Mulheres que não são alto rendimento, que não são atletas de ponta, não usa injetáveis. Por favor, não use hormônios injetáveis se você não é alto rendimento, se você não é uma atleta de ponta. Vai virilizar, não vai, doutor? Então, quando você fala de virilização, é inevitável. Quando uma mulher que deveria ter os níveis hormonais 10, 20 vezes a menos que o homem começa a usar doses metade do homem, 1/3 da dose. O homem, vou dar um exemplo aqui, o homem usa 200 miligramas em 2 ml de cipionato por semana. Aí essa menina quer usar 1 ml, que seriam 100 miligramas. 100 miligramas de testosterona por semana. Claro que ela vai virar um homem. Claro que ela vai ter características masculinas a partir de agora. Então, é muito importante que a gente entenda que é muito sério esse tema de hormônios. Não deve ser levado na esportiva que qualquer amigo seu que tem experiência porque usou hormônios. Não, mas ele entende, ele usou a vida toda. Ele não entende. Se ele entendesse, ele não usava a vida toda. Ele fazia um bom ciclo, depois chegava num shape legal e ele mantinha sem a utilização de hormônio. Então, quando você me fala que aquele cara usa há muito tempo, é porque ele não sabe usar. Se ele soubesse usar, ele consegue ficar até em off durante muitos meses sem a utilização de nenhuma medicação, porque ele soube o que fez. Então, se uma pessoa te apresenta experiência por usar hormônios durante muito tempo, é que falta experiência nele, tá? Ele ficou se testando para ver o que dava certo. Ele realmente não foi eficaz nisso. Wagner, só antes de você falar, vou dar um adentro aqui, que nossa querida Colostro, ela tá aparecendo na tela ali, deixa eu mostrar. A Colostro, o pessoal da Colostro entrou aqui agora. Inclusive tem uma pergunta perguntando qual é os benefícios do Colostro? Olha só, o pessoal tá vendo ali, ó. E a Colostro acabou de entrar aqui na live do Instagram, mas é legal da gente destacar isso porque eles que fazem que esse podcast aqui aconteça, tá? Então é importante que a gente dê uma ressalva sobre a Colostro. Colostro é o primeiro líquido que é entregue para os mamíferos, né? Eu estou falando de um bezerro, estou falando de qualquer mamífero e estou falando do humano, que foi o primeiro líquido que você recebeu. Então, no caso, no Brasil, está autorizado a utilização de colostro bovino como suplemento. É magnífico para vários aspectos de imunidade, de recuperação, de força, de fôlego, imunoglobulinas, IgG, IgE. Então, qualquer idade pode usar. A contraindicação relativa é que você tenha intolerância à lactose, e aí você vai ter que consultar o seu médico. Fora isso, qualquer pessoa de qualquer faixa etária pode utilizar colostro sem nenhum problema. Então, você que está se interessando por um produto que é garantido resultados, colostro.com. Wagner. Perfeita colocação. Colostro a gente já utiliza em diversos dos nossos pacientes, né? A Colostro ela vem galgando exatamente essa ideia, né? Quando eu vi a Colostro, a primeira vez foi no seu consultório, e eu achei magnífico literalmente, porque assim, nós estávamos vivendo um momento em que a imunidade da população estava realmente baixa, então precisava se aumentar para que evitasse certos problemas correlacionados ao Covid-19. E por conta disso, a Colostro já apareceu assim de uma forma tão incrível, e quando eu a vi, eu disse, caraca, que coisa bacana. Que coisa bacana, por quê? Porque o colostro trivial, vindo do mamífero, como você comentou, ele naturalmente ele vem aumentando, vem primordialmente para aumentar ou melhorar a condição da imunidade daquela criança ou daquele ser ao nascer. Um dos principais fatores. E não só isso, mas ele é um primeiro alimento que vai fornecer energia, força, músculo, vem proporcionar também a consequência do cognitivo melhorado. Então, aí vem aquela questão, para nós hoje, a Colostro, nós utilizamos com nossos atletas de altíssimo rendimento, como a Nath, né, a ultramaratonista. Matheus tá voando. Meu irmão, olha, Colostro, o Matheus tá voando. Inclusive tem uma pergunta aqui, nutricionista pode indicar colostro? Claro!
É um um suplemento. alimento, rapaz. É um alimento, super alimento. Super alimento. Então, os nossos pacientes, eu testei em fisiculturistas, entendeu? A galera, porque normalmente, fisiculturistas, você deve já entender, e ele faz uso desse processo ergogênico, a imunidade normalmente não é lá essas coisas. Então, assim, em pré-contas, muitos dos nossos fisiculturistas, eles acabam sofrendo por algum processo inflamatório, por alguma doença já pré-existente, mas ela se mostra nesse período de pré-contest, porque vai estar desidratado, a imunidade vai estar extremamente baixa, vai estar abalado fisiologicamente e fisicamente. Então, tudo que for de negativo, entre aspas, em termos da saúde, começa a aparecer. Já com a colostro, eu coloquei o colostro dentro dessa ideia. E, graças a Deus, de todos os nossos pacientes que eu coloquei como fisiculturistas, todos eles melhoraram drasticamente essa condição. Então, assim, eu vou dizer o quê? É um alimento excepcional. Claro, não, eu também não tenho dúvida de falar da colostro. Já estamos falando de ergogênicos, e eu vou falar que colostro é um produto ergogênico. Ergogênicos são os produtos que vão melhorar o seu desempenho, tá? E eu posso falar isso com total certeza, Wagner, porque eu fui na fábrica da Colostro na semana passada, eu conheci o processo do começo ao fim, desde a retirada do animal até o encapsulamento, passando pela embalagem, tudo, tá? Todos os processos da Colostro feitos de forma natural, sem contato do humano diretamente com o produto, sem adição de nada. Então eu posso garantir com toda a certeza do mundo, eu conheço a Colostro por dentro e pela embalagem. E hoje a gente usa Colostro em todos os nossos atletas, eu uso, minha família toda usa Colostro, tá, pessoal? Então é 100% natural, quem tiver interesse é só escrever aí pro pessoal da colostro.com, com todo o carinho do mundo, eles vão tirar essas dúvidas de vocês em relação a isso. Pode usar à vontade a relação do Colostro. Inclusive, o Colostro ele tem tanta responsabilidade sobre o rendimento de atletas, que na embalagem tem uma recomendação da WADA em relação a doping, porque se você usar colostro 20 gramas por dia de colostro, vai aparecer no doping, vai aparecer que você está melhorando seu rendimento com colostro. Obviamente a dose diária do colostro é 1, então 20 vezes mais do que isso, você seria detectado no doping. Já se sabe que estão usando colostro para doping porque ela melhora o rendimento, tá? Então nós estamos falando, colostro liberar melatonina, isso aí eu descobri num estudo que a gente estava fazendo lá no Rio de Janeiro. Colostro melhora a liberação de melatonina, então você dorme melhor, tá? Você se alimenta utilizando colostro, e aí, enfim, a gente vai ficar o dia inteiro falando bem da colostro aqui. É muito bom. Eu já notei isso em mim, né? Em mim. Notei isso em todos os meus pacientes que melhoraram. Notei isso em tantos idosos que nós atendemos, atletas, não atletas, de todas as modalidades, de jiu-jitsu, de muay thai, que eu trabalho com diversas modalidades. Aí você também já notou nas meninas do futebol, nos jogadores, enfim, em ambos. Então, assim, é um super alimento que realmente vem fornecer e vem ajudar e vem melhorar o desempenho. É um ergogênico excepcional, né? Claro. Então, agora já falando de outros ergogênicos mais pesados, que a galera quer escutar sobre os pesados, né? Sobre coisas que não deveriam nem existir. Mas, enfim, se você quiser falar sobre isso, tá? Se você não tiver problema sobre isso. Trembolona. Trembolona, muito conhecido pelo mundo fisiculturista, tá? Eu vou falar a minha opinião, depois eu deixo o Wagner falar o que ele quiser. Trembolona dá problemas neurológicos, tá, pessoal? Então, se você, novamente, o mesmo critério em relação a outras medicações. Se você não é um atleta de ponta, se você não é um atleta de alto rendimento, não entre na trembolona. Você vai perder seu casamento, você vai perder a sua companheira, você vai perder amigos, você vai perder o seu desempenho no seu trabalho por conta de uma medicação que não é adequada para você. Não estou dizendo que ela não funciona, porque o mundo inteiro usa trembolona. Você só entenda isso, que trembolona não é para crianças. É verdade. A trembolona, ela é trivialmente utilizada no meio do fisiculturismo, principalmente no meio do fisiculturismo, por ela ter um processo de hipertrofia e dar um ganho de massa muscular mais densa,
com uma qualidade um pouco mais melhorada. No entanto, é uma das drogas que mais se viriliza. Então, assim, é uma droga extrema. Como você acabou de dizer, ela não é uma droga de brincadeira. Nem na aplicação, quem já usou sabe disso. Por causa da tosse. A tossezinha que dá um pigarro de madrugada, hein? De madrugada. Dá um pigarro que às vezes não dá para o cara se controlar, entendeu? Pode ficar até... Tem casos e casos, né? Casos que dá problemas de cardíaco, literalmente. O cara vai sentir algumas coisas com relação a isso. Mas também, esse pigarro, ele contribui negativamente para você sentir falta de ar, de uma forma bem mais abrupta, além da irritabilidade extremamente excessiva, o cara que for fazer uso disso tem que entender que ele vai ficar um cara extremamente agressivo, então vai ser agressivo com a mulher, vai ser agressivo com o menino, vai ser agressivo com o chefe, vai perder o emprego, cuidado não. Então, é muito cuidado com essa droga. É uma droga excepcional em termos de volume muscular, de qualidade muscular, sem igual. Agora, você tem que dosar. E outra, é super interessante jogar, se for jogar essa droga, como eu estou te falando, é uma droga que, se for colocada de uma forma correta, ela produz um efeito anabólico excepcional. Bem empregado, né? É excepcional, assim, aí agora assim, as miligramas, eu não vou falar as miligramas porque senão vocês vão fazer, mas assim, as miligramas, elas têm que ser realmente poucas e divididas, não precisa se tomar 3 ml 3 vezes por semana, 5, já vi pacientes colocarem 5 ml 3, 4, 5 vezes por semana. Então, ou 5 ml todo santo dia, né? Por 3 meses consecutivos, 4 meses, e aí vai. Lembrando que é interessante jogar, se for jogar com doses menores, uma testosterona, que seria mais agradável para essa situação. Lembrando que se fizer um ciclo de trembolona e não fizer uma TPC, meu amigo, vai dar problemas sérios. Trembolona não é brincadeira. Tomou, você tem que entender que vai passar por percalços. Então, assim, se tem uma namorada, já conversa com ela. Minha filha, vamos fazer isso aqui, porque daqui a pouco pode ser até seu. Na hora você é um garanhão. Deixou de tomar trembo, você pode virar uma vaquinha, né? Então não vai ficar legal. Então, cuidado, faz uma TPC bacana, faz uma TPC mais tranquila, que realmente você vai ter resultado legal. Mas entenda, meu amigo, antes disso, procura um médico, procura uma pessoa que entenda sobre essa situação. Fora a trembolona, existe outros também que a Estano, por exemplo, é uma droga que ela é muito boa, é uma droga excepcional também em qualidade muscular. Ela lhe te dá uma definição fora do comum. Ela não é que ela vá, a Estano define. Não, a Estano não define. Ela Cresce dá uma... seco? Pronto. A Estano cresce seco, você fica mais... Não, ela te dá um anabolismo melhorado. Entendeu? Só que se você tomar só ela, sozinho também, meu amigo, não vai ser legal não. Sua mulher vai reclamar, certo? Mas vamos lá. Outra coisa também que se deve ressaltar sobre a estanozolol. Estanozolol, ela começa a ressecar um pouco das articulações, doutor. É isso que eu ia dizer. A estanozolol, né, apesar de todo esses benefícios vistos, o estanozolol antes era conhecido como Winstron, ele era branco, leitoso, é uma injeção dolorosa. A base de água, né? Isso. O primeiro. E agora tem a oleosa. Agora a oleosa ela se tornou melhor. Mas quando era a aquosa ela criava cristais. Aí ela inflamava muito nos atletas e já teve vídeos aí no Instagram que mostraram que os atletas tiravam, na hora da apresentação, o pus saía por conta dessa condição, a própria estano saía. Mas, enfim, isso são fatos que acontecem realmente no meio do empregado. Mas, sobre essa condição, a cristalização da aquosa acontece, enquanto que na oleosa nem tanto. Mas você tem que dosar diretamente com o senhor, né, doutor? Não, eu ia falar sobre o estanozolol, não era nem a dose, é o tempo de utilização. Porque o que você está dizendo é exatamente isso. A estanozolol usada a longo prazo, ela vai trazer
lesões cartilaginosas e tendinosas. Então, o pessoal que usava o Winstrol antigamente, eles têm esse histórico de ter um crack das articulações, né? Começa a ter dores articulares. E aí ele fala, não, eu estou usando estanozolol, estou com dor articular, então eu vou tomar a Deca junto, porque ela vai me dar uma recuperação das articulações. Pessoal, vocês estão fazendo loucura, ficar misturando essas... Então, assim... Se quiser usar o Winstrol, quiser usar o estanozolol, usa por um período menor, intercala com outra medicação, tá? Não faça usos prolongados de nenhum tipo de medicação. Inclusive... Doutor, vou até pedir para o senhor explicar que não se deve misturar ambos na mesma seringa. Vai dar confusão grande, porque a galera às vezes mistura 3, 4 tipos de droga na mesma seringa, entendeu? Cara, isso é um negócio sério. Eu tô falando para vocês assim sobre ergogênio, mas é real, isso acontece, hein? Não, inclusive, se a gente começar a contar coisas que acontecem aqui, vocês não acreditam, tá? Fundo de academia, a galera compartilha, eles puxam na seringa 4 ml e cada um dos 4 vai usar 1 ml na mesma seringa, né? Às vezes trocam agulhas, às vezes não trocam. Então, tem coisas absurdas que ainda acontecem e que fazem a má fama da utilização de hormônios. Então, não misturem medicações na mesma seringa. Se você está num protocolo de utilizar 2 medicações diferentes, usem seringas diferentes, usem locais diferentes, músculos que foram feitos para receber medicações, glúteo e deltoide. Se for 2 ml, você não vai fazer no deltoide, a não ser que você tenha um deltoide do tamanho desse homem aqui. Né? Se for no deltoide igual o meu, tadinho, mais do que 1 ml, você já está trazendo transtorno. A problemática de você ver abscesso nos músculos é principalmente pela cristalização da medicação e também pelo volume. Às vezes o cara ele lesiona, ele coloca o bisel da agulha. Olha só, não vou ensinar ninguém aqui não, mas o bisel da agulha ele não pode estar na horizontal. Nem assim, senão ele corta as fibras musculares. Então o bisel tem que estar lateralizado, isso aí é trabalho de enfermagem. Tem que estar lateralizado para você não lesionar a musculatura e não pode colocar grande volume de medicação, senão você vai formar um abscesso lá dentro, o sangramento dentro do músculo, sangue fora das artérias e veias vai apodrecer, vai virar aquele leite condensado que depois você vai perder toda a sua preparação por conta disso. Então, não façam união de medicações. Se você vai usar, por exemplo, a trembolona, você aspira ela com uma agulha, troca a agulha antes de aplicar no seu organismo, porque aquela gotinha que ficou na ponta da agulha vai entrar num capilar e em menos de 1 minuto você vai sentir uma tosse, e uma tosse incontrolável, porque você está usando a trembo. Isso é verdade, isso é verdade. Perguntas? Então, não muda o local de aplicação que eu estou dizendo, músculos preparados para receber injeções, glúteo e deltoide. Não muda o efeito, talvez mude a absorção, o tempo de absorção dessa medicação, porque são músculos diferentes com vascularizações diferentes. Mas o efeito da medicação, você colocou 100 miligramas de testosterona no glúteo ou no deltoide, o efeito sistêmico é o mesmo. Tá certo ou errado? Tá correto, tá corretíssimo. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês em relação à utilização de medicações, que inclusive a gente vai entrar em outra medicação também, falando de ergogênicos. A gente já tá mais de 1 hora falando aqui, viu, Wagner? Bicha mesmo. Mais de 1 hora. A gente vai ter que marcar outro encontro desse, não tem problema. Anastrozol. Vou falar sobre anastrozol porque, pessoal, a gente poderia ficar aqui o dia todo falando de medicamentos. Eu vou falar de anastrozol porque quem usa hormônios tem uma preocupação para que o estradiol não suba. É porque o estradiol subiu muito, eu quero usar o anastrozol. Entenda, o anastrozol é uma medicação para tratamento de câncer de mama que inibe a aromatase, que é uma enzima que converte a testosterona em estradiol. Só que essa conversão de testosterona em estradiol é fisiológico do ser humano. Então não sou eu que quero ou eu que não quero. Vai acontecer em todo ser humano. Então os níveis de estradiol têm que estar adequados. Então eu vejo... Por que eu estou falando isso, Wagner? Eu vejo muito paciente fazendo ciclo hormonal e usando anastrozol durante todo o ciclo. Todo o ciclo. A dose baixa, vou usar de 2 em 2 dias, 0,5.
Anastrozol tem um poder muito forte de inibição de aromatase. Você vai fazer uma redução brusca do seu estradiol e levando em consideração os índices de aumento de insuficiência cardíaca nas mulheres depois da menopausa, onde o estradiol estão muito baixos, leva-se em consideração isso para que todo mundo que esteja com estradiol baixo tem um risco cardíaco aumentado, a contractilidade do coração é diminuído. Aí você começa a encontrar pacientes com insuficiência cardíaca que não conseguem ficar, bodybuilders que não conseguem ficar em decúbito, ele não consegue ficar deitado de barriga para cima porque ele falta ar. Na verdade, o que ele tem é uma insuficiência cardíaca que ele não entendeu ainda, ele não procurou um cardiologista. Então, muito cuidado com os exageros na utilização de estradiol. Tudo tem que ser feito, do anastrozol. Tudo tem que ser feito a partir de profissionais. E normalmente eles casam realmente essa ideia. Colocam durante o ciclo, né? E mesmo sem entender, porque eles coassociam, eu estou falando eles assim no sentido real da coisa, certo? Então, assim, normalmente se associa isso a um ciclo diretamente. E, na verdade, sem entender se o estradiol realmente está alto, se está baixo, sem saber, sem ter feito exames nenhum. Pode falar, doutor. Não, eu ia falar exatamente respondendo a pergunta do meu amigo Elano aqui. Ele está perguntando se usa anastrozol na TPC. Você usa anastrozol no momento em que você detecta que o seu estradiol está alto, que pode ser no meio do ciclo, pode ser no final de um ciclo, pode ser durante uma terapia pós-ciclo. Detectou que está elevado, para evitar sintomas de aumento de sensibilidade mamilar, para evitar sintomas de aumento de emotividade no paciente. Vulgo ginecomastia, né, doutor? Ginecomastia. Mas assim, o paciente fica mais emotivo. O homem vê um filme romântico e chora. A mulher dele xinga ele e ele se ofende. Isso pode ser sintomas de estradiol muito elevado. Ele começa a ter lipomastia, ele começa a ter flancos aqui na lateral, essas curvas femininas começam a ser apresentadas no homem. Então aí a gente já começa a tratar o estradiol elevado. Mas numa dosagem de acordo a que o estradiol fique normalizado, nunca baixo. E tem um prazo também de se utilizar o anastrozol. O anastrozol ele pode ser utilizado em 3 meses, doutor, consecutivo? Óbvio que não, mas existe um parâmetro específico para isso, não pode ser passado. E também tem que haver um desmame, né, doutor? Claro. Então, assim, eu queria que você explicasse exatamente essa situação. Eu estou passando a bola para o doutor exatamente explicar em termos fisiológicos para vocês que às vezes se utiliza o anastrozol para combater uma ginecomastia, associada a um tamoxifeno, por exemplo, para desinflamar a glândula lá no momento. Mas é interessante salientar porque existe um momento específico para aquilo, existe um período de tempo coexistencial para aquela situação e a estratégia específica para tal. Então, assim, é toda uma burocracia para que você obtenha o seu resultado tão desejado, entendeu? Sem os efeitos colaterais assim colocados. Então, é exatamente isso. Quando a gente começa a falar de melhorar o eixo, de cuidar desse paciente, eu tenho que pensar se o paciente está tendo sintomas, principalmente, né? O estradiol está elevado, o paciente está apresentando lipomastia e ginecomastia. Ele está apresentando sensibilidade mamilar, dói o mamilo desse paciente. O paciente está desconfortado com o resultado estético do mamilo dele. Então esse paciente, eu tenho que avaliar prolactina, eu tenho que avaliar estradiol, eu tenho que avaliar uma série de fatores que eu tenha que talvez fazer essa união de medicações de anastrozol, LH e FSH. Eu tenho que analisar se eu vou unir anastrozol junto com cabergolina, junto com tamoxifeno. Existe uma série de pensamentos em torno disso, pessoal, que não pode ser feito empiricamente, porque a galera sempre usou anastrozol durante o ciclo, eu vou usar também. E eu vou evitar isso. Você vai trazer um transtorno para a sua vida, diminuindo a sua proteção cardíaca, a sua contractilidade do músculo cardíaco. Então, muito cuidado na união desses 3 medicamentos de forma prolongada, sempre calculando em cima de seus resultados. Tá bom? Sensibilidade mamária durante o ciclo não é normal? Não deveria ser normal. Você entende que você está subindo a sua testosterona, consequentemente, fisiologicamente, você vai subir o seu estradiol e isso pode acarretar a sensibilidade mamária. Se isso acontecer no meio do seu ciclo,
você já precisa procurar o seu médico para corrigir isso. Deixa eu falar uma coisa que é interessante, doutor. A galera sempre fala assim, a rainha da ginecomastia é o cipionato, certo? A vulgo chamada Deposteron. Mas por que se fala isso? Porque normalmente se utiliza o enantato de testosterona achado no mercado negro, né? Então, assim, quando você coloca um cipionato de testosterona, que ele vai ter realmente 200 miligramas ali de testo, literalmente, ele vai estimular, obviamente, a sua produção de testosterona, que vem junto também a própria... Me ajuda, doutor? O quê? Quando você toma o próprio estradiol, vai aumentar o próprio estradiol também, porque eles são, como é que dizer, são diretamente proporcionais. Então, assim, aumentou a testosterona, o estradiol vem junto. Então, isso é natural, isso é normal. Só que quando você toma o enantato de testosterona, por exemplo, normalmente se ele vem no rótulo, né, naquele rótulo de papel, que é feito não sei aonde, enfim. Mas vem dizendo ali que é 250 miligramas, 200 miligramas, tem até de 300 miligramas. Aí, de repente, você compra aquele de farmácia, Deposteron, que vem 200 miligramas ali. Aí, de repente, você nota que quando você tomou o cipionato de testosterona, você já sentiu o peito. Ixi, rapaz, já estou sentindo que deu uma fisgada, a blusa já está incomodando. Então, assim, o que é que aconteceu? Porque tem uma testosterona real, verdadeira, dentro do seu organismo e aumentou o teu nível de testosterona, obviamente. Então, o teu nível de estradiol provavelmente vai aumentar. É, doutor? Você pode Não, então eu entendi o que você quis dizer. Assim, ó, a Deposteron, que é o cipionato de testosterona, ela pode dar muita aromatização. Mas é exatamente pelo que o Wagner está dizendo, porque é testosterona de verdade. Quando você compra ou adquire medicamentos do mercado paralelo, você não sabe a dosagem que você está tomando. Então, não acho correto dizer que o enantato não vai aromatizar, porque na verdade você não sabe qual a dose de enantato você está tomando, tá? Tá tudo bem que tem muitas pessoas que não vão querer investir no médico, então vão comprar sem receitas essas medicações. Mas se você, com receita médica, quiser comprar uma Durateston, um blend de testosteronas, você consegue em laboratórios sérios, tá? O Brasil inteiro tem vários laboratórios que apoiam atletas, mas são laboratórios sérios, porque eles vão te exigir receita, eles vão saber a dosagem que você precisa, que não estão mercantilizando com o propósito de só vender a medicação. Então existem vários laboratórios sérios no Brasil, a maioria dos atletas são patrocinados por eles fazem propaganda desses laboratórios sérios. Agora, o seu amigo, que é amigo, que é primo de um parente que foi buscar no Paraguai, não compre essa medicação. Você pode estar comprando gato por lebre porque você não sabe a condição que ela foi transportada até chegar na sua casa. Não é que a Landerlan, que é a fábrica lá do Paraguai, seja ruim. Pelo contrário, o mundo inteiro já usou Landerlan. Gold. A ideia é como essa medicação foi transportada até chegar a você. Em péssimas condições, sem controle de temperatura. Muitas das vezes é falsificada com rótulo mal feito, né? A embalagem tá sem lacre, enfim. Não aconselho vocês fazerem utilização de medicamentos do mundo paralelo, porque do mundo oficial, da farmácia, que o médico te faz a receita, são os melhores produtos. Você não precisa de buscar longe. Pessoal, se você manda manipular uma oxandrolona, seu médico estabelece que você vai usar agora a estanozolol via oral. Não, você vai fazer decadurabolin junto com Deposteron na farmácia. É só o seu médico prescrever. Basta você procurar um investimento com um médico, com um nutricionista, com um grupo multidisciplinar. Perfeito, doutor. E uma coisa que eu queria pedir para a gente conversar, na verdade, a respeito disso, seria a terapia pós-ciclo, literalmente. O porquê que eu estou fazendo essa solicitação, na verdade, é só para que vocês entendam que é necessário, às vezes, principalmente em homens, né, que existem drogas específicas, mas existe a individualidade de cada um para o estilo que cada um. Não é que uma coisa é copiada e colada para uma pessoa que vai ser para todas as outras pessoas coexistentes. Então, assim, é real, precisa ser feito sim, principalmente se a sua testosterona esteja batendo aí, sei lá, seus 1.500, 1.800, 2.000 nanograma por decilitro de sangue, né, doutor? Que seria magnífico, né? Tem laboratórios que nem detectam acima de 1.500.
Então, mas vai ser necessário? Sim, para que você entre dentro do eixo hormonal normal, de normalidade, que você seja, por exemplo, você já chegou nos seus 100 quilos seco, né, que é o ideal que todo mundo deseja, é 100 quilos seco, perfeito, aquela coisa magnífica. Ah, já chegou? Então faz, cara, limpa, faz uma TPCzinha legal e vai sobreviver, vai ter filhos, vai fazer, se tiver condição, dependendo do que tu fez aí pregressamente. Depende disso tudo. Se o que tu fez pregresso, se ainda tiver resultado, ótimo. Então, assim, a gente consegue ainda minimizar esses efeitos, né? Tentando aí fazer com que ainda você produza um filho no meio do na sua esposa. E assim, mas se não fizer a terapia pós-ciclo, você pode perder tudo aquilo que você ganhou também. E um outro fator também interessante são as drogas utilizadas. Normalmente a galera utilizam isso, os leigos, né? Vão fazer muito. Estou falando de uma forma leiga, certo? Então, assim, o leigo coloca o anastrozol, colocam tamoxifeno, colocam gonadotrofina coriônica, né? Aí adicionam também algumas coisas correlacionadas a alguma testo que não seja mais sintética, né? Aí colocam uma testo que podemos dizer a base manipulada, né? Aí são básicos que eles colocam, mas ninguém sabe a miligrama, a forma de usar, de que forma usar, se é real, se é irreal. Aí sim entra o caba daqui, o caba de branco. Então, normalmente eu nem uso branco no consultório, mas eu vou explicar. A terapia pós-ciclo, ela pode ter realmente várias medicações envolvidas. Como o Wagner explicou, a principal função dela é restabelecimento de eixo, para você melhorar o seu eixo hormonal, sua fabricação natural de testosterona. E, em muitos casos, a gente recupera o eixo com o propósito reprodutivo. A gente quer melhorar a espermogênese desse paciente. Então, pode sim ser utilizado o Choriomon, que é a marca comercial do HCG, tá? Da coriônica. A gente pode utilizar Proviron, que é um esteroide anabolizante também de difícil acesso. Não é todas as farmácias que vendem. Ele tem o nome de Proviron. Você pode comprar em algumas farmácias. Ele melhora a espermogênese do paciente. Ele precisa de usar o clomifeno. Clomifeno é uma medicação que vai elevar LH e FSH. Também vai melhorar o seu eixo hormonal. E uma das coisas que a gente utiliza, né, o Wagner citou a testosterona bioidêntica, que é em gel manipulado. Você pode fazer uma dose para evitar que o paciente tenha uma queda muito brusca do que ele já estava tomando. Mas é importante que a gente cuide dos sintomas do paciente durante essa TPC. Então, muita gente tem queixas, por exemplo, de baixíssimo libido durante essa fase. Então, a gente acrescenta, por exemplo, o Long Jack, que é muito famoso, Longifolia Jack, é uma medicação específica para libido. Tem pessoas que vão se dar muito bem com tríbulos terrestres, com maca peruano. Eu tenho as minhas formas de pensar em relação a isso, mas pode ser utilizado sem nenhum problema. Importante, clomifeno. Importante, depende do paciente, Proviron, HCG, caso o paciente tenha essa ideia de fertilização ou de espermogênese melhorada depois da terapia. Pacientes comuns do dia a dia que vão fazer um novo ciclo, você melhora a LH-FSH para não ter uma inibição permanente desse eixo. Então, o clomifeno é muito utilizado nesses casos. E, obviamente, é paciente para paciente. Doutor? Então, o DEA também, o NAC. Tem uma série de medicamentos aqui que, se eu fizer, a galera está anotando, está fazendo uma listinha aí, vai querer fazer. NAC, o DEA eu uso todos os dias. Particularmente, uso todos os dias. E o que, doutor? 25, 50? Eu pego ali e te mostro. Eu te mostro agora ali. Tô com problema de eixo não, viu, pessoal? É porque eu tenho Não, pelo contrário, viu? O DEA, ele é excepcional. Não é para só o eixo, claro, né? É para diversos muitas fatores. Coisas. É o hormônio do bem-estar. Exato. O hormônio da longevidade. Então, eu uso o DEA. Nos pacientes, a gente pode usar o NAC. Inclusive, na terapia, pessoal, é onde a gente reestabelece alguns distúrbios dos sistemas do paciente. Do paciente que teve uma agressão hepática nesse momento da TPC, a gente pode corrigir isso, já que o que causou a agressão hepática foi retirado no momento. Está fazendo uma TPC, obviamente não está usando hormônios. Então a gente pode fazer esse restabelecimento
da parte hepática desse paciente, renal. Gente que utiliza a oxandrolona, muito cuidado com a tireoide, tá? A oxandrolona de uso prolongado, doses altas, pode trazer problemas para o T3 reverso. Então, o paciente, depois de utilizar a oxandrolona durante muito período, ele começa a se sentir cansado. Na verdade, ele está diminuindo a produção de testosterona, porque o T3 reverso se comunica negativamente com o TSH, diminui a estimulação da sua glândula tireoidiana, você metaboliza menos T3 vindo de T4, tá? O Elano está perguntando, estão falando de TPC, existe um certo protocolo para um pré-ciclo? Não, nunca existe protocolo. Esquece a palavra protocolo. Se você quer ser um médico de verdade, meu amigo, esquece a palavra protocolo. Se o seu médico falou protocolo com você, ele não sabe do que ele está falando, exatamente porque ele está te colocando numa embalagem igual a qualquer outro paciente que ele vai lá. Protocolo não existe. Se você vai tratar um paciente respeitando a individualidade biológica, você vai fazer um método para aquele paciente. Então, quando você fala de protocolo pré-ciclo, depende de quem é. Se é o primeiro ciclo do paciente, eu não preciso de fazer nada, né? Então, não existe protocolo de nada nisso, a não ser que nós estamos falando de uma máquina, né? Um protocolo de manutenção da máquina X. O ser humano, cada um é um. Individualidade biológica é o mais importante. Esquece protocolo de emagrecimento, protocolo de não sei o quê. Faça métodos, você pode até chamar de protocolo, mas lembre que aquele indivíduo é um ser único. Então, pode chamar de protocolo desde que você tenha consciência de que está fazendo só para aquele paciente, né? De forma individualizada, viu, meu amigo? Perfeito. Doutor, uma coisa importantíssima, que normalmente quando as pessoas elaboram um ciclo, fazem o ciclo, obtêm os resultados ali com a existencial com o ciclo, e de repente eles não conseguem manter aquele volume muscular, aquela definição muscular que você conquistou durante o período de ciclo, né? E obviamente que vai haver perca de força, perca de energia, aí eles começam a ter uma perca de rendimento e o volume coexistente ali adquirido é perdido. Aí o que é que acontece? Você quer responder? Não, eu não. Essa bomba aí, você está me trazendo problema, é? Olha, e isso normalmente, isso é normal acontecer, até porque você vai voltar à sua normalidade. Então, assim, não quer dizer que você vai perder todo o volume. O que é que nós temos que fazer? É aquela condição. Eu volto você para o seu eixo hormonal, deixo você equilibrado com toda a sua homeostase, certo? Então, assim, você está com o nível de estradiol tá bom, o seu nível de testosterona tá ótimo, o seu DEA tá legal, o seu LH, o seu FSH tá perfeito, então o seu Figueiredo tá respondendo bem, tá sintetizando as coisas perfeito, então tá ótimo. Beleza, voltou para dentro da normalidade, aí entra o Wagner. Eu preciso aumentar a quantidade calórica do indivíduo. Caso contrário, ele vai perder tudo que ele ganhar. Ou seja, terminou o ciclo, não é você esqueceu o nutricionista, não. Você tem que voltar lá com uma certa urgência, com uma semana antes do ciclo. Caso contrário, você não vai evoluir. Você vai involuir, na verdade. Porque quando você perde, você diminui a sua testosterona, a sua síntese proteica é diminuída. Então eu tenho que adicionar mais comida para você. Caso contrário, você não vai conseguir manter esse físico novo que você tem. Então, assim, seu metabolismo acelerou? Claro, você é outra pessoa. Então, assim, sua musculatura é outra. Você tem um metabolismo maior, uma musculatura maior que precisa mais de energia. Então, assim, eu preciso aumentar a sua ingestão calórica. Caso contrário, você não vai segurar tudo isso que você ganhou. Então, é necessário que você retorne com uma certa urgência e antes de finalizar o ciclo. E senão, você não vai segurar. E todo mundo diz assim, tem um saldo. Eu faço um ciclo, eu tenho um saldo de vamos supor, 80%. Não existe saldo. Existe uma elaboração mal feita. Claro. Entendeu? Então, assim, o saldo é esse. Se você fez direito, vai ser direito. E se você está com um profissional certo, você vai ter uma evolução perfeita. Sem dúvida nenhuma. Deixa eu só despedir aqui, Wagner, porque a gente já está acabando aqui. Mas é porque no Instagram vai acabar o meu tempo aqui de live, né? O Instagram está me penalizando e me voltou a deixar somente 1 hora de live. Então, pessoal, quero agradecer você que estava no Instagram, a gente continua aqui no YouTube. E esse conteúdo que vocês estão vendo aqui no Instagram agora, ele vai ao ar meio-dia do sábado, não é isso, Marcelo?
No sábado, meio-dia, vocês vão ver isso aqui no nosso canal. Então eu tenho que te despedir de vocês do Instagram aqui e a gente continua aqui no YouTube, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. No sábado, depois que lançar esse vídeo lá no YouTube, vocês comentam, fazem as perguntas que quiser, porque eu já vou ter que trazer o Wagner de novo aqui, né? O cara foi incrível, tem muita coisa pra gente conversar. Obrigado pela Colostro estar presente, obrigado por todo o apoio, Colostro. A gente vai ter que conversar depois em outro momento. Obrigado, Elano, todo mundo que fez perguntas aí. Fique com Deus, a gente continua aqui no YouTube, beleza? Então, Wagner, vamos continuar aqui. Eu vou deixar isso aqui no ar. Vou compartilhar lá para todo mundo assistir e depois eu faço até as alterações lá. A do Wagner tá continuando aí, né? O Wagner tá com poder dentro do Instagram, por isso que deixam ele ficar muito tempo aí agora. Minha filha tá continuando aí ainda. Tá. Normalmente tem 4 horas, né? Essa plataforma no Instagram. Ele te deixa, dependendo da repercussão que você tem na internet, até 4 horas de live, mas eu tô sofrendo uma penalização. Eu tô sofrendo uma penalização, então eu só posso fazer 1 hora. Não viu, não? Eu fiz uma postagem, não lembra? Não, eu fiz uma postagem sobre a panturrilha. Não, já tem. Eu fiz de novo. E aí essa postagem da panturrilha tem mais ou menos 1 mês e meio. E de lá para cá, o meu conteúdo do Instagram, ele tá entregando 30%. E eu continuo acompanhando aqui a minha entrega, 30% do que normalmente eu entregaria. Eu vejo aqui, seu conteúdo foi entregue para 30 mil contas. Eu tenho mais de 100 mil contas de seguidores. Caramba! Então, e aí tá lá, você tem uma restrição por uma penalização, porque eu pus uma foto de uma panturrilha que dava uma impressão de você estar vendo 2 corpos nus. E não era. Era uma perna cruzada, assim, uma perna cruzada, que mostrava 2 panturrilhas e eu estava comentando sobre o músculo da panturrilha, que é o músculo mais denso, mais difícil de desenvolver, mas que a imagem dava uma ideia subliminar de que eram 2 corpos. E aí o Instagram me pune como violação de nudez. Depois eu te mostro. E aí eu tô sofrendo isso no Instagram, por isso que a gente está aqui na nossa querida YouTube e a gente vai começar a colocar vídeos todas as semanas aqui. A princípio vai ser 1 vez por semana, depois vamos colocar 2, 3, até que vocês aqui se inscrevendo no canal, vocês curtindo, comentando aqui embaixo, a gente consiga crescer esse canal para trazer esse cara aqui mais vezes, para trazer ele e outros convidados que vocês desejam. Se quiser alguém especial, escreve aqui embaixo que a gente faz questão de convidar para trazer conteúdos para vocês. Viu, Wagner? Cara, perfeito. Fala aí, finaliza, fala o que você quiser, fica à vontade. Nós vamos finalizar, doutor, já? Nós precisamos finalizar, meu filho. Eu sei que você tem compromisso. Eu tenho tanta coisa para falar ainda, pessoal. Mas vamos marcar de novo. Rapaz, olha, eu vou dizer, eu queria falar mais sobre as mulheres, eu queria falar o quanto você vai falar, pô. Pode ser feito para vocês, meninas, que dá para fazer tanta coisa incrível. Olha, o processo ergogênico ligado à dieta cetogênica, o processo ergogênico ligado a uma dieta hipercalórica, literalmente no sentido real da coisa. Mas, enfim, é muita coisa que... Não, o Wagner quer fazer uma masterclass, né? Ele tá querendo falar de tudo aqui de uma vez. Não, mas, assim, isso são muita coisa. Então, isso aqui não é só gravar vários vídeos. Mas eu quero agradecer ao doutor pela confiança de sempre. Claro. Eu sei que eu confio nele plenamente para ele cuidar dos meus pacientes, mais ele do que eu, né? Porque ele confia em mim para me tratar todos os pacientes dele. Tratar não, né, doutor? Fazer evoluir, né? Vamos evoluir esses pacientes e graças a Deus nós temos uma parceria aí de mais ou menos uns 4 anos e tem dado muito certo. Nossos pacientes, eles sempre evoluem de uma forma bem, eu posso dizer, magnífica, literalmente. Destacada. Porque, rapaz, chega a ser absurdo. Olha, quando eu chego para o paciente hoje, eu vejo ele e eu digo assim, caraca, macho, como é que você consegue, com o que o doutor Adriano passou, quando eu olho assim, coisas assim, minúsculas, entendeu? Eu disse, caraca, tu conseguiu evoluir desse naipe, olha só, isso aqui, aí eu começo a mostrar. Isso aqui é coisa para 6 meses, você conquistou em 45 dias. Menos é mais. Sempre. Entendeu? Quando a gente fala disso, essa menos ligação, doutor Adriano e o Wagner, cara, foi uma coisa que beneficiou muito a todos os pacientes e todos eles são felizes, doutor. Felizes por ter a mim, ter a você como co-auxiliadores do seu físico, da sua saúde. Então, eu só tenho a agradecer ao senhor pela confiança de sempre e dizer que sempre estou aqui à disposição.
A Patrícia disse que tem mais pergunta, pessoal. Perguntem. O Instagram do Wagner tá aberto aí, tá? O canal do YouTube é o mesmo do Instagram, DR Adriano Antunes. O canal é DR Adriano Antunes, sábado, meio-dia, esse episódio vai estar lá, mas já tem outros conteúdos lá. E eu já vou fazer o convite aqui aberto também, para o Wagner voltar outras vezes para a gente falar sobre todos esses temas. Vamos fazer um contrato com ele, Marcelo, toda quarta-feira ele vem aqui falar, pô. Pronto, toda quarta que a gente grava aqui, ele vem falar e aí nos sábados a gente publica. Mas é isso, cara. Obrigado, Perfeito. Eu que agradeço, doutor. Forte abraço, meu irmão. Precisando. Ó, ele só tá devendo essas consultas comigo, né? Isso é real. Cara, não, mas agora eu tenho que entrar. O patrocinador tá cobrando que eu seja um pouquinho mais forte, Wagner. Eu já falei para o senhor, eu quero deixar você grande e seco. Nós vamos começar. É o novo plano, tá? Projeto 22. O P22 vai ser o Wagner cuidar para que eu cresça um pouquinho aí. Vamos pra cima. Mas é isso. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado pela presença. Mais um episódio que a gente fez aqui com todo carinho para vocês. Se ficou alguma dúvida, se a gente não comentou algo que você queria, escreve aqui embaixo nos comentários, tá? Se você quer um tema específico, doutor, eu queria que você falasse sobre esse tema específico, que é uma dúvida minha em relação a esse hormônio. Escreve aqui embaixo também, que a gente faz um vídeo especial só para isso. Se quiser sugerir algum profissional que a gente convide, algum atleta que você conhece que poderia vir aqui dar o seu depoimento em relação a isso, uma pessoa legal que você queria que participasse aqui, é só escrever que a gente faz questão de trazer aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Então, beijo grande para vocês. Aproveita aqui o canal, se inscreve, faz comentários, assistam os outros vídeos. Tem muita coisa aqui falando sobre saúde, especialmente para vocês, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.